às 10h40, tá certo? Então, a partir desse momento, tá certo? Estamos iniciando, tá certo, a apresentação do grupo de trabalho número 09, tá certo? Do terceiro Congresso Científico do IPM. Então, primeiramente, tá certo, eu gostaria de me apresentar, eu sou o professor Raimundo Júnior, sou professor de Física, tá certo, do Instituto Padre Miguelinho. Eu sou professor das turmas dos primeiros anos, tá certo? Matutino, primeiro A ao primeiro E, e também das turmas dos primeiros anos vespertino, do primeiro A ao primeiro E vespertino, no Instituto Padre Miguelinho. Quero dar as boas-vindas a todos, tá certo? Que se propôs a assistir, a participar desse trabalho que nós vamos apresentar, tá certo? Esse trabalho, tá certo? Dentro do tema do Congresso, que o tema do Congresso é valorização e reconhecimento das ciências no enfrentamento da pandemia, tá? Então, é um tema bem pertinente, atual, tá certo? E dentro dessa temática, tá certo? Digo nós porque eu, como professor efetivo do Instituto Padre Miguelinho, juntamente com uma equipe do PIBID, da UFRN. O PIBID é um programa de iniciação à docência da UFRN. Nossa escola está participando desse programa, tá certo? Nós temos no nosso programa 9 bolsistas, que são professores, tá certo, de formação na UFRN, que participam desse programa. Então, a proposta foi encaminhada por eles, tá certo, para apresentar hoje um trabalho, um seminário, tá certo, para vocês, durante esse congresso que o Padre Miguel está promovendo, tá certo? Então, esse seminário vai ser apresentado em duas partes, tá certo? Vai ter uma primeira parte que vai ser apresentada pelo José Henrique. José Henrique, ele é bolsista do PIBID do Padre Miguelinho, tá certo? A gente tem a felicidade também que ele é um ex-aluno nosso do Instituto do Padre Miguelinho, tá certo? Ele é licenciando em Física pela UFRN, ele tem a formação em Gestão Ambiental pelo IFRN e técnico de Segurança do Trabalho, também, formação que ele tem. Então, essa é a formação do José Henrique. Ele vai apresentar a primeira parte, tá certo? Ele vai fazer um diagnóstico inicial sobre a Covid, tá certo? Vai fazer uma explanação sobre as enfermidades que ocorrem devido ao Covid. E a segunda parte do seminário vai ser apresentada, tá certo? Pelo bolsista Vitor Barbosa. Vitor Barbosa, ele é vinculado ao PIBID da Escola Winston Churchill, ele é o nosso convidado, tá certo? E ele, nessa segunda parte, o Vitor Barbosa, ele é licenciado em Física pela UFRN, é tecnólogo em Radiologia pela UNP, pós-graduando em Tomografia, Ressonância Magnética também pela UNP. E ele vai apresentar, tá certo, um relato da atuação da física médica no combate, né, no diagnóstico das enfermidades, dos exames, né, diagnóstico dos exames para o enfrentamento da pandemia. Então, o nosso seminário, ele tem como tema, né, as contribuições da física médica no exame diagnóstico no enfrentamento da pandemia. Então, esse é o tema do nosso trabalho, tá certo? Ele vai iniciar agora essa apresentação pelo José Henrique, tá certo? Ele vai fazer a primeira parte da apresentação, e em seguida, o Vitor Barbosa, do PIB do Wilton Xuxa, ele faz a segunda parte, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer aí no chat, que a gente vai acompanhando aqui, e ao final a gente abre para algumas perguntas e algumas dúvidas que venham a surgir, tá bom? Então, um bom seminário a todos, tá certo? E vamos acompanhar aí o trabalho, começando agora por José Henrique. José Henrique, você está com a palavra aí, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, professor. Vou começar aqui a compartilhar a tela, que é para a gente começar aqui a apresentação.
Muito bem, todos estão vendo aí a tela, estão conseguindo visualizar direitinho? Chegou aqui. Sim, Henrique, tá tudo ok. Ótimo, beleza. Então, gente, bom dia a todos. Antes de mais nada, quero dizer que é uma satisfação estar participando aqui dessa apresentação, desse conteúdo, desse congresso. Maior ainda porque, conforme o professor falou, sou ex-aluno, então uma alegria enorme em voltar aqui para a escola onde eu fiz aqui meu ensino médio. Então, também gostaria que muitos dos alunos aí também passassem por essa experiência, que realmente é uma experiência muito boa. Gente, no nosso congresso aqui, nós vamos conversar aqui sobre a contribuição da física médica no combate a esse problema mundial que é essa síndrome respiratória grave que é o Covid. Então, nós vamos ver como que a física médica tem dado suas contribuições no enfrentamento desse problema, desse gravíssimo problema. Então, primeiro nós vamos começar conversando um pouco a respeito dessa doença em si, que é a síndrome aguda respiratória severa, que o nome dele é SARS-CoV-2. Essa síndrome, causada por esse vírus aí que vocês estão observando, ela se alastrou pelo mundo nesse ano de 2020. Então, é interessante a gente ter ideia que existe uma variedade de vírus, várias classes de vírus, e esse slide mostra aqui algumas delas, que é o Adenoviridae, Togaviridae, e aqui em destaque o nosso coronavírus aqui, a classe, o Coronaviridae. Então, esse aí é o nosso objetivo, o nosso objeto de análise aqui nessa apresentação. É interessante notar que muitos desses vírus, eles têm aplicação, ou seja, eles têm atuação específica em determinados tipos de organismo. Eles não atuam assim, eles não causam enfermidade em todo tipo de organismo que ele se hospede. Por exemplo, existem vírus que eles são característicos de aves, outros são característicos de suínos, e muitos desses vírus, ao entrar em contato com o ser humano, ao entrar em contato com o organismo humano, eles não desenvolvem nenhuma patologia. Já outros desenvolvem, que são os arbovírus e outros dessa natureza. Então, algo interessante aconteceu com esse coronavírus, esse Covid-19. Essa doença, ela foi identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, que fica na província de Hubei. Província seria para nós aqui como se fosse estado, só para a gente comparar aqui, lá na China. Então, oficialmente foi reportado o primeiro caso oficialmente no dia 31 de dezembro desse ano de 2019. Existem rumores, existem especulações de que esse vírus já estava acometendo algumas pessoas antes disso, já em setembro, mas oficialmente o que a gente tem é isso aí. Se bem que, enfim, a qualidade das informações que são transmitidas de lá da China, enfim, é um pouco complicado, porque não é uma democracia, enfim. Então, as notícias, elas são muito bem filtradas, mas o fato é que, independente de qualquer coisa, oficialmente, ficou claro que foi em 31 de dezembro do ano de 2019, e isso aí começou a se espalhar, Só para a gente ter uma ideia a respeito dessa cidade, ela é uma cidade bem populosa. Ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Só para a gente comparar aqui, a nossa cidade de São Paulo aqui no país, ela tem 12 milhões, alguma coisa, 12,2, 12,6, alguma coisa em torno disso. Então, é uma cidade muito populosa, essa cidade de Wuhan. Como tudo ali na China, lá tudo é superlativo. É uma cidade muito antiga, a história dela data de 3.500 anos atrás. Então, realmente, é uma história que tem uma história bastante interessante, bem antiga mesmo. Mas o fato é que essa doença, ela se desenvolveu lá, começou a proliferar lá, não é que se desenvolveu, Ela começou a se espalhar de maneira significativa nessa cidade. Então, como que ela surgiu?
Acredita-se, né, que esse vírus ele tem uma origem zoonótica, ou seja, a origem dele é animal. Por quê? Porque os primeiros casos confirmados ali, as pessoas que estavam contaminadas, elas tinham alguma relação, alguma ligação com o mercado atacadistas de frutos do mar lá em Wuhan. E lá costuma-se vender animais vivos, que por sinal também, essa é uma característica daquele leste asiático, de todo o leste asiático, né? Nas feiras, lá nos mercados, a comercialização de animais vivos, muitas vezes eles são abatidos na hora. Tem muitos restaurantes que compram animais vivos, eles abatem na hora, preparam o alimento na frente das pessoas que compram. Então, isso é algo, enfim, essa é a suspeita, né? Acredita-se, tudo aponta exatamente para isso aí, da origem animal. Então, nesse aspecto, convém a gente fazer uma reflexão a respeito disso, né? Porque, conforme mencionado, determinados patógenos, eles são característicos de determinadas espécies de animais. Então, como a gente sabe que os vírus, uma das características deles, além da replicação, é a própria mutação, é uma característica dele, eles tendem a mutar. Então, em algum momento, esse vírus, esse Covid-19, ocorreu uma mutação e que nessa mutação permitiu que ele atuasse de maneira infecciosa no corpo de um ser humano. Então, isso é um alerta muito interessante, porque às vezes as pessoas têm o hábito, têm o costume, aqui mesmo no nosso país, de querer criar animais silvestres, né? Às vezes a pessoa acha muito bonito um papagaio, um saguizinho, acha bastante interessante, mas isso são hábitos que a gente deve evitar, porque são indivíduos, né, silvestres, que têm os seus próprios patógenos, né, e que em algum momento pode acontecer como aconteceu aí com esse Covid, né, ocorre uma mutação e ele passar para o ser humano. Então, por isso que é extremamente desaconselhável o hábito de criar animais silvestres, e até proibidos de acordo com a nossa legislação local. Então, evitem isso, né, por N motivos. Mas, continuando aqui o que nós estávamos tratando. Aqui está algumas fotografias lá do mercado de Wuhan, que não é diferente da maioria dos mercados ali no leste asiático. Ou seja, a gente observa morcegos, pássaros, sapos, ouriço, cachorro, tudo engaiolado, vendido para consumo. Exatamente, vendido para consumo. Então, nessa foto aqui maior, a gente chega até a observar aqui morcegos aqui pendurados, macaco, gato, pássaros, enfim, é uma variedade enorme. E isso, na cultura deles é algo extremamente natural, usar esses animais, cachorro, né, usar esses animais como fonte de proteína. Às vezes, para a nossa cultura, pode parecer estranho, mas a gente pode também traçar um certo paralelo, né? Que quem mora no interior, quem tem familiares no interior, sempre já ouviu falar de gente que gosta de comer um peba, comer um tejo, ou coisas dessa natureza. Então a gente pode até traçar um paralelo, né? Então isso é algo comum lá. Então, daí, né, mais esse indício de que realmente esse vírus ele teve origem animal e começou exatamente em função disso. Então, em 11 de março, né, o que é o que nos interessa aqui, em 11 de março desse ano, a Organização Mundial da Saúde ela chegou a declarar uma pandemia, porque essa patologia ela se espalhou de maneira global. Então, convém a gente até que se perguntar, né, qual que é a diferença entre pandemia, endemia, epidemia, surto? Qual que é a diferença disso? Antes da gente começar a conversar propriamente dito, entrar propriamente dito nesse assunto. Né? Então, primeiro, na questão da definição, a gente pode definir surto como um aumento repentino de alguma doença, de algum patógeno em uma região específica. Pode ser num bairro, por exemplo, né? Várias pessoas manifestam determinada patologia em um determinado bairro. Então, é um surto que aparece num curto período de tempo. Né? Epidemia é quando isso se espalha um pouco mais para outras regiões,
por exemplo, outras regiões, outros bairros da cidade, ou outros municípios do estado, ou outros estados do país. Então, a epidemia, ela tanto pode ser municipal, pode ser estadual, como nacional. É quando ela ocorre um espalhamento dessa doença. E pandemia, quando ocorre, atinge proporções globais, né, atinge diversas regiões do planeta. E é o que aconteceu, é o que está acontecendo aqui com o caso do Covid-19. E endemia, ela diz respeito exatamente à persistência, né, em determinado local. Por exemplo, aqui tem a questão da dengue. A dengue, ela é endêmica aqui no nosso país, porque ano após ano ela está sempre presente, sempre acontecendo aí. Então, ela é uma endemia tanto municipal, como estadual, como nacional. É algo endêmico, é característico, já é normal. Não deveria ser, mas já é normal aqui, ano após ano. Então, isso é uma endemia. Muito bem. Então, vamos entrar agora nos sintomas do SARS-CoV-2. Vamos começar a abordar aqui alguns sintomas. Então, existem alguns sintomas iniciais frequentes. Primeiro, a gente tem que ter em mente que o SARS-CoV-2 é uma síndrome respiratória. Então, como toda patologia que atinge as vias respiratórias, elas têm um conjunto de sintomas que são bem característicos dessa classe de endemia, ou melhor, dessa classe de patogenia. Né? Então, primeiro, quando é que os sintomas eles começam a se manifestar? Na média, segundo a Organização Mundial da Saúde, na média de 5 a 6 dias. Ou seja, se você se contaminou hoje, na média você vai começar a manifestar os sintomas entre 5 e 6 dias. Mas por que média? Porque existe uma variação. Tem indivíduos que podem manifestar de 1 a 14 dias após a infecção. Ou seja, se você se contaminou hoje, amanhã já pode manifestar. Ou como também pode começar a manifestar daqui a 14 dias. Ou até mesmo, em casos raros, tem gente que começa a manifestar até 3 semanas depois de ser contaminado. Então, por isso que na média menciona-se que é uma média de 3 a 6 dias. Mas tem essas variações. E lembrando que nesse período ainda ocorre o risco de transmissão. Então, é algo que, enfim, preocupante, bastante preocupante. Né? Então, vamos lá para os sintomas iniciais mais comuns. Primeiro, a fadiga. Né? Às vezes a pessoa sente aquela moleza no corpo, aquele cansaço, falta de disposição, que também acontece com outras doenças que atacam o trato respiratório, como a própria influenza, a nossa gripe comum. A febre também, como todo processo infeccioso, ele também apresenta febre, que também faz parte do mecanismo do corpo de reagir a determinadas infecções. Então, isso também acontece. Né? A tosse, que geralmente é seca, mas também pode, em alguns casos, pode apresentar secreções. E quando ele avança, apresenta secreções, sim, nós vamos observar isso mais à frente. Mas também é um outro sintoma, porque também faz parte do mecanismo do corpo, onde o patógeno está atacando as vias aéreas, o corpo procura meios de expelir esses patógenos, e a tosse também faz parte desse mecanismo. Ocorre a irritação, o espasmo muscular, que é para forçar, expulsar esse patógeno. Né? Tem outros menos comuns, que é a questão da faringite. Então, a gente vê uma fotografia aí, uma imagem de uma garganta com faringite, esses pontinhos vermelhos, que é a inflamação. A inflamação é diferente da infecção, é inflamação, que também faz parte do processo. Os patógenos estão aí na via aérea superior, estão atacando esses tecidos, então o corpo ele faz com que tenha maior circulação sanguínea na área afetada, que é para ter acesso para os antígenos do corpo tentar atuar, faz parte do mecanismo. Então, esse é outro sintoma que também é menos comum, mas acontece, que é a faringite. A cefaleia, a famosa dor de cabeça, que também ocorre, é característico também numa gripe, também pode acontecer aí com o Covid. Dores musculares, que também é característico, é algo característico de doenças do trato respiratório, também acontece, é menos comum, mas acontece.
E outras coisas interessantes, como a anosmia, hiposmia, ageusia, digeusia, que também são sintomas menos comuns, mas também acontece. Né? Anosmia nada mais é do que a perda total do olfato. Né? E hiposmia é a perda parcial. Né? E a ageusia tem a ver com o paladar, né? Perda total do paladar, e digeusia, perda parcial. Mas é interessante essa questão da anosmia, porque existem alguns trabalhos que, eu tenho até um bem recente, da Stephanie Sutherland, que foi publicado agora 18 de novembro desse ano, que ela menciona que o vírus, né, o ataque desse vírus, ele se dá por danificar o epitélio nasal, e a camada das células responsável por registrar os odores envolvendo as células de sustentação e as células tronco. E por que eles chegaram nessa conclusão? Né, porque levantaram alguns pontos interessantes. Primeiro, que a entrada do SARS-CoV-2 nas células, ela se dá através da proteína S, né, proteína spike, né, e os receptores de enzimas conversoras de angiotensina. Que esses elementos, eles estão presentes nas células de sustentação, que ficam na superfície. Então, a introdução do vírus na via aérea superior se dá por aí. Então, como existe um equilíbrio delicado, iônico, presente no próprio muco, e que está ali também que na ligação dos neurônios olfativos com as células tronco, ele mantém esse equilíbrio iônico, e esse equilíbrio iônico também permite essa sensação olfativa, né? Então, quando esse equilíbrio iônico ele é alterado, a consequência também é a perda do olfato. Então, por isso que chegaram a essa conclusão. Esse trabalho, ele chegou exatamente a apontar essa conclusão, porque eles atacam a via aérea superior, acabam com os cílios eles desaparecem e a pessoa perde o olfato. Algo parecido acontece também com o paladar. O mecanismo é parecido. Outras coisas comuns, dores abdominais, náusea, vômito, também acontece. Né, calafrios, agitação e assim por diante. Agora vamos tratar de problemas graves, como problemas respiratórios, que é a famosa dispenia, que ele ataca os pulmões, os alvéolos pulmonares. A gente vê nessas imagens aqui, essas manchas esbranquiçadas, que é exatamente a atuação do vírus atacando os alvéolos pulmonares. Né? Então, esses problemas respiratórios, um dos muitos que acontece é o tromboembolismo pulmonar microscópico, e que aqui nós vemos aqui um órgão, no caso aqui um coração, apresentando esses trombos, que eles vêm do pulmão. Então, daí a importância de acompanhar o nível de oxigênio no sangue. O equipamento que faz isso é esse aqui, o oxímetro. Então, por isso que é muito importante a pessoa ter um oxímetro em casa. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode manifestar alguns sintomas, a pessoa vai procurar auxílio médico. Aí ele diz, não, são sintomas leves, você volta para casa. Mas você precisa estar acompanhando a questão da oximetria, porque às vezes você nem percebe, e a saturação de oxigênio no sangue, ele diminui. Né? E abaixou, chegou no ponto de 95%, é problema de atenção imediata. Você tem que procurar ajuda médica imediata. Esse aparelho você encontra nas farmácias de 150, 200, 300. E se a pessoa, enfim, procurar nesses sites chineses, você encontra ele até de 50 a 60 reais. Então, por isso que é importante você ter em casa para ir acompanhando. Porque chegou a 95% a taxa de saturação de oxigênio, a pessoa tem que imediatamente procurar ajuda. Não esperar evoluir. Mesmo que seja de madrugada, é tarde da noite, amanhã eu não estou sentindo muita coisa, amanhã eu vou no médico. Não, vai imediatamente. Porque quando chega a 90%, a probabilidade é mínima, simplesmente mínima, da pessoa, enfim, ter êxito na sua recuperação. Outros problemas, manchas no tecido epitelial, é outro problema que às vezes acontece. Problemas vasculares e cardíacos. A trombose, a gente vê aqui, no caso aí, uma trombose macroscópica na artéria coronária direita, né, em um homem de 61 anos. Exatamente por conta
dessa infecção. A gente também observa aí microaneurismas glomerulares em todo o tecido coronário, por isso que a pessoa tem problemas cardíacos quando é acometido com o SARS-CoV-2. Outros problemas motores, muitas vezes se dá por ação necrosante na massa encefálica. Então a gente vê essas manchas aqui esbranquiçadas, que é exatamente a encefalopatia necrosante de origem viral. Acontece. E tem sequelas muito mais graves, como, por exemplo, a danificação permanente de órgãos, como o coração, causa miocardite, né? Então a gente vê essas manchas aqui no coração da pessoa que morreu, né, manifestou os sintomas do SARS-CoV-2, então o coração dela apresentava exatamente isso, pontos de miocardite, no pulmão, o desenvolvimento de fibroses pulmonares, porque o vírus ataca ali a região dos alvéolos, os alvéolos tentam expulsar esse vírus, produz uma secreção excessiva para tentar expulsar, e às vezes nesse processo ocorre a formação de fibromas, ou seja, endurece. Então, nesse caso, o pulmão perde aquela flexibilidade, não consegue mais, não tem mais aquela flexibilidade para poder bombear o oxigênio. Então, além de falar que ocorre em falha total de alguns órgãos, como também já foi relatado o caso de insuficiência renal por infecção de Covid, sem falar na perda das funções motoras, que também já foi constatado isso. Foi observado o caso dessa natureza. Porque a baía de mielina, muitas vezes, ela é degradada no processo de infecção. E muitas vezes síndrome de Guillain-Barré são constatados. Então, às vezes, a pessoa fica com problemas motores sérios. Então, aqui um exemplo claro de um jovem atleta de 19 anos, ele teve complicações neurológicas em função da Covid-19. Por quê? Porque atacou a bainha de mielina, né? Degradou, então teve problema sério, veio a óbito. Note, um jovem atlético de 19 anos. Acontece. Então, outro problema, inchaço dos vasos e trombos, formação de trombos. E isso pode resultar em infartos, pode resultar em hemorragias, outro sintoma. E aqui nós vemos aqui que até pessoas com conhecimento técnico, como é o caso aqui desse exemplo aí, desse coordenador médico, que ele também é atleta de jiu-jitsu, ortopedista, né, ele morreu aos 42 anos vítima de Covid, aliás, em decorrência das complicações da Covid, que é o termo mais correto. E até mesmo crianças, como esse outro exemplo aqui, de uma menina de 5 anos que morre por complicações decorrentes da Covid-19. Então, são casos que são mais raros, mas infelizmente acontece. Então, por isso que é muito importante, quando a gente observa as orientações da pessoa, isolamento, uso de máscara, evitar o máximo de contato possível, exatamente para evitar tais situações, porque a situação da saúde pública ela está se complicando cada vez mais, até mesmo na esfera privada também, e para conter essa disseminação até que a vacina chegue, então essas medidas têm que ser adotadas, para que a gente não venha engrossar, as estatísticas de óbitos por complicações da Covid-19. Então, nesse contexto, como é que a física médica tem dado contribuição? Qual é a contribuição que a física médica tem dado no combate para essa patologia? Então, agora, o próximo palestrante, que é o Vitor, ele vai aprofundar nesse tema. E eu passo agora a palavra para o Vitor. Posso começar a apresentar, pessoal? Pronto, sim, Vitor.